de número 45. Gênesis 45, por gentileza. Gênesis capítulo de número 45, verso de número 1. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Bereshit. Princípio, início, criação. Gênesis 45, verso 1. Se você localizou, por gentileza, diga amém. Amém. Coisa boa. Escrita está assim: a esta altura, José já não podia mais conter-se, e disse a todos que estavam ali gritando: saiam da minha presença. Assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar em alta voz, a tal ponto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até mesmo no palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram pasmos diante dele, e não conseguiam responder. Então disse José, chegue mais perto. E seus irmãos chegaram. Quando eles se aproximaram, José mais uma vez disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora não se aflijam, nem se reprimam por terem me vendido para cá, pois foi para a salvação de vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda há próximos 5 anos que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para a preservação e para os remanescentes nessa terra, e para salvar a vida através de grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todas as coisas do palácio e governante da terra do Egito. Voltem depressa para a casa de meu pai e diga a ele: assim diz seu filho José, meu Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficará perto de mim. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas, os seus bois e todos os seus bens. E eu sustentarei vocês ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Tu e tua família e todos os seus rebanhos acabarão na miséria, se não virem para cá. Vocês estão vendo como sou próspero? Olhe até o meu irmão Benjamim, também, que realmente sou eu, que falo com vocês. Contem ao meu pai, quantas honras me presta o Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e trago meu pai para cá depressa. Então ele se lançou e chorou ao pescoço de Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também chorou junto com ele. E em particular, depois de beijar os seus irmãos e chorar junto com eles, eles conversaram com ele. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta justamente no texto que lemos. Na noite de hoje, à luz do texto que acabamos de ler, eu gostaria de meditar e pensar com a igreja sobre o perdão e a reconciliação. O perdão e a reconciliação. Esse texto é um texto clássico, talvez um dos textos mais pregados ao longo da história da igreja, sobre um dos filhos de Jacó, o grande José.
Mas antes de entrarmos na perícope, ou na estrutura do texto, lido na noite de hoje, eu queria mostrar a grande distinção que existe sobre desculpar e perdoar. Muitas pessoas pensam que desculpar e perdoar é a mesma coisa, e eu te provo que não é, a tal ponto que eu até escrevi para não esquecer, para transmitir para você. Desculpar é uma reação imediatista, não tem muita profundidade, não tende a envolver um processo emocional intenso, é algo momentâneo. Você não para pensar a ofensa que foi feita, o estrago e os danos que ela vai trazer. Ou seja, às vezes o desculpar é da boca para fora, é totalmente momentâneo. Já perdoar é totalmente diferente, envolve um processo emocional intenso e também um processo espiritual profundo. O perdão é reconhecer a ofensa e escolher liberar a mágoa. Está totalmente ligado à reconciliação e à cura interna. Liberar a paz. E isso atinge tanto o que perdoa quanto aquele que pede perdão. Talvez essa seria uma das melhores definições para o perdão. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, viveu aproximadamente 400 anos depois de Jesus Cristo. Em um dos seus livros, entre os tantos que ele escreveu, o livro chamado Cidade de Deus, que contém 2 volumes, eu aconselho você a ler, um livro extraordinário. Ele abordando sobre o perdão, ele diz o seguinte: o perdão significa não esquecer o pecado, você não esquece a ofensa que foi lhe feita, mas liberar o ressentimento preso e buscar a cura espiritual. Isso é o perdão. Tendo definido junto com a igreja o que é desculpar e o que é perdoar, vamos para o texto. História de José dispensa comentários. Um jovem que recebe uma promessa de Deus, todos nós conhecemos, e quando ele delata essa promessa que Deus mostra para ele em sonho, para os irmãos que deveriam se alegrar, festejar, ficar orgulhosos, na verdade isso desperta no coração dos irmãos a inveja e o ciúme. E aqueles que deveriam cuidar e zelar de José, agora perseguem ele e querem matá-lo. Mas Deus tinha uma promessa na vida desse jovem, e nós conhecemos todo o pano de fundo. É traído pelos irmãos, é lançado no poço, é vendido como escravo, é acusado injustamente, vai para o cárcere. Quase 20 anos se passam depois que ele recebe a promessa, para chegar até esse dia em que ele se revela como governador do Egito. O nosso Deus é o Deus que faz promessas, e Ele cumpre as suas promessas. Mas veja que curioso, Deus fez a promessa, mas não mostrou para José o processo até ele conquistar e viver a promessa. Quando Deus mostra que ele governaria sobre a sua casa e sobre os seus irmãos, Deus não mostrou para José a traição dos seus entes queridos. Deus não mostrou para José o poço em que ele foi lançado. Deus não mostrou para José que ele perderia sua liberdade e se tornaria um escravo. Deus não mostrou para José que ele seria acusado injustamente na casa de Potifar por tentar abusar da sua mulher. Deus não mostrou para José que ele ficaria preso no cárcere, ajudaria uma pessoa a sair de lá e essa pessoa não se lembraria dele, mas Deus mostrou aonde ele chegaria. O processo pode ser doloroso, o processo da provação até chegar no dia da promessa pode ser sofrido, mas se você receber a promessa, você vai chegar lá em nome de Jesus. Curioso abordar sobre esses aspectos da vida de José. Quando ele relata o sonho para os irmãos, vai na contramão do estado cultural da época em que ele viveu, um estado totalmente patriarcal, aonde ele, que era um dos mais novos, jamais teria a possibilidade de assumir o clã,
famílias eram tidas como clãs. Quem assumiria após a morte do velho Jacó era Rubem, o mais velho. Por isso, quando José relata o sonho, foi um absurdo para todo mundo. Você quer ir na contramão do costume? Você quer ir na contramão da tradição? Mas Deus quebra a tradição e quebra paradigmas de homens, porque Ele é Deus. Outra curiosidade que nós vemos dentro desse contexto é quando justamente José está na casa de Potifar, o eunuco de Faraó. Aí talvez muitos lendo essa passagem se perguntam, mas espera aí, um eunuco não era castrado para cuidar das mulheres do harém de Faraó, do rei? Como que um eunuco tinha mulher? Talvez nós temos uma explicação cultural para a época. O eunuco naquele contexto não era apenas aquele que era castrado para não poder pegar as mulheres do harém. Eunuco também era o título que recebia o homem que era estéril e não poderia dar filhos à sua mulher. Talvez aqui conseguiremos resolver o problema desse texto e desse contexto. E aqui também tem um grande ensino que José traz para todos nós. O que diz o Novo Testamento, através do apóstolo Tiago? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas e a minha natureza pecaminosa? Eu vou resistir a ela? Ou eu devo tomar a mesma postura de José? Gente, você acha que a mulher de Potifar não era bela? Ela era extremamente formosa. Ele era um dos homens mais importantes do Egito. José era um jovem com os hormônios à flor da pele. Você acha que ele queria ficar para ver no que ia dar? Ele meteu o pé, correu. Então o conselho é esse mesmo: não brinque com a sua natureza, não fique para ver o que vai dar para acontecer, mete o pé. O diabo você resiste, porque ele vai fugir de você. Essas são curiosidades que envolvem o contexto de José, até chegar nesse grande dia. Passado 20 anos, você lembra que ele interpretou o sonho do faraó? Das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, que as magras engoliam as gordas. E aí ele diz, são 7 anos de prosperidade, mas depois 7 anos de fome por toda a terra. E aí ele é constituído governador do Egito. E é justamente nesse contexto, com 2 anos de fome, que os irmãos dele já haviam descido uma vez para o Egito e levado mantimento para Jacó, e agora desce de novo. E diz o texto que eles não conheciam José até aquele momento. Mas José, desde a primeira vez, já havia conhecido e reconhecido seus irmãos. E é dentro desse contexto que nós vamos aprender com o nosso irmão José o valor do perdão e da reconciliação. Eu gostaria que você olhasse para o verso de número 1 aí do capítulo 45. Quando José, não mais se contendo, ele dá um berro, sai todo mundo para fora. E só fica José e os irmãos. E neste momento em que só está José e os irmãos, acontece aquilo que nós chamamos de olho no olho, face a face. Ele tem que olhar para aqueles que aparentemente prejudicou ele, vendeu ele como escravo, articularam matar aqueles que aparentemente causaram mais de 10 anos de angústia, provação e sofrimento. E agora ele olha olho no olho para que isso seja tratado, para que todo ressentimento, toda mágoa saia do coração dele e ele libere o perdão. Talvez hoje muitos já não querem ter esse momento de olho a olho, face a face, para liberar o perdão ou até mesmo para pedir o perdão. Você pode pegar o celular e ligar e pedir o perdão e liberar o perdão. Mas eu ainda privo e zelo pelo face a face. É totalmente diferente você ter aquele momento de reconhecer que você deve liberar o perdão ou deve pedir o perdão para o seu irmão ou para a sua irmã que você ofendeu. É óbvio que muitos psicanalistas vão ensinar o seguinte: muitos nem precisam pedir o perdão, eles fazem o perdão reverberar com atitudes e atos que você faz para a pessoa que você ofendeu. Mas eu ainda quero ficar com a Bíblia Sagrada, com as palavras de Jesus.
Se eu tenho alguma ofensa contra o meu irmão, contra a minha irmã, antes de eu trazer a oferta no altar, eu preciso ir me consertar com ele. Eu preciso ir me consertar com ela. Não deve haver picuinha no meio da igreja de Deus. Tudo deve ser tratado no olho a olho, no face a face. Afinal de contas, nós somos a igreja de Deus e somos irmãos em uma família em Cristo Jesus. E já tem aquele provérbio que se tornou um provérbio: roupa suja se lava em casa. Se somos uma família, devemos resolver os nossos problemas como uma família. José chama para o olho a olho, para a face, e isso está claro no verso de número 1, e até o verso de número 4, será esse tratamento intenso de José com seus irmãos. No verso de número 2, como eu já falei na introdução da pregação, o perdão envolve um processo intenso e emocional. José chora copiosamente, ele lava a alma. Liberar o perdão é lavar a alma, é tirar toda a angústia, toda a mágoa, toda a tristeza para fora, para voltar a ter paz consigo mesmo. Guardar rancor, guardar ressentimento, guardar a ira, guardar a mágoa, só te traz tristeza e enfermidade espiritual e física. É prejuízo para aquele que guarda o ressentimento, é prejuízo para aquele que guarda o rancor, é prejuízo para aquele que guarda a mágoa. José se derrama e chora copiosamente, porque o processo de liberar o perdão é um processo intenso e emocional. Faz parte. Ele tem o face a face, ele envolve as suas emoções. E no verso de número 3, ele se proclama: eu sou José. E ele vai jogar no ar, talvez não na cara, a ofensa em que eles fizeram com José. Eu sou José, a quem vocês venderam como escravo. Mas veja que agora ele lembra do pecado que foi cometido contra ele, mas ele não está com ira, ele não está com rancor, ele não está com mágoa, ele está falando para relembrar o que foi feito, porque às vezes quem fere não lembra que feriu, mas quem está ferido não se esquece, não se esquece, e essa é uma verdade. Tem outro provérbio, né? Quem dá o tapa se esquece, mas quem toma nunca se esquece. Fica guardado, mas precisa ser liberado o perdão. Você precisa arrancar isso do coração, para isso não te destruir, não acabar com a sua vida. Isso tem tirado a noite de sono de muitas pessoas. Guardar ressentimento, mágoa e rancor. Libere o perdão. Eu sei que é um processo intenso, doloroso, emocional, que envolve choro. Mas olha aí, no verso de número 3, José se revela, surpreende os seus irmãos, fala da ofensa, mas não fala com ira, com o sentido de devolver na mesma moeda, porque essa é uma verdade clara. Quando nós recebemos uma ofensa, a vontade de dar o troco do mesmo jeito, sim ou não? Essa é a realidade do Adão que ainda está aqui dentro, da Eva que ainda está aí dentro, rugindo para devolver do mesmo jeito, da mesma forma. Mas José não vai devolver da mesma forma. Olha como ele vai tratar, olha como ele vai reagir. Verso de número 4, o perdão não ignora a ofensa. Você pode até lembrar, mas o perdão vai confrontar a ofensa com amor. Com amor. É assim que o verdadeiro nascido de Deus deve confrontar a ofensa, com amor. Deixa eu refrescar a sua memória. Jesus Cristo, Ele ensinou uma grande verdade para os seus discípulos: saberão que são meus discípulos se amardes uns aos outros.
mas ele fez isso comigo, não importa. Mas ela falou isso de mim, não importa. Mas ele fez aquilo para mim, não importa. Perdoe essa ofensa e retribua com amor. Retribua com amor, porque é isso que José vai fazer. Ele não vai devolver na mesma moeda, ele vai retribuir a ofensa que os irmãos lhe fizeram, com que eles lhe trataram com amor. Segunda seção, que vai do verso 5 ao verso de número 8, olhe para o texto aí, verso de número 5, José vai exaltar a soberania de Deus, e aqui talvez seja a parte mais difícil desse texto, porque José olha para os seus irmãos, que ofenderam a ele, que tentaram matar, que o venderam como escravo, e diz o seguinte: não foi vocês que fizeram isso comigo, que me trouxeram para cá, foi Deus, foi o Senhor. E isso é muito curioso, e preste muita atenção no que eu vou te falar. Talvez isso para mim e para você seja supra-racional. O que é supra-racional? Está acima do nosso raciocínio conseguir entender isso. Porque se você ler o texto, quem fez todo esses males foram os irmãos. Mas aí José, usado pelo Espírito sobre ele, fala: não foi vocês, não, foi Deus que me trouxe para cá. Você sabe o que você vai entender aqui nesse texto? Que Deus, ele está cuidando de todos os detalhes da minha e da sua vida, até nas provações, de forma minuciosa. É Ele que está no controle, Ele não perde o controle. Mesmo no momento que você está sendo perseguido, que você está sendo provado, Deus está soberanamente no controle. Isso aqui também vai acontecer no Novo Testamento, e é muito curioso. Quando Pedro e João é colocado na presença do Sinédrio, sabe o que eles falam para o Sinédrio? Que eram compostos por cerca de 72 anciões judeus. Não foi vocês que fizeram o que fizeram com Cristo. Quem usou os judeus, quem usou Herodes, quem usou Pilatos, foi a própria mão de Deus que conduziu. Tem um grande teólogo no Brasil chamado Augusto Nicodemos, que ele olha para esses textos e diz o seguinte: Deus trabalha de formas misteriosas. E nisso aqui eu concordo com ele. Deus trabalha de formas misteriosas. José deixa isso claro ao exaltar a soberania de Deus. Fala: fica tranquilo, não fica com ressentimento no coração, com tristeza, porque vocês fizeram isso comigo, porque na verdade foi Deus. E isso está claro no verso de número 5. No verso de número 5 ele diz o seguinte: ele reconhece que foi a mão de Deus que estava sobre ele em meio ao seu sofrimento. Você consegue reconhecer que é a mão de Deus que está sobre você em meio ao seu sofrimento? Porque no sofrimento nós só temos a reclamar e a questionar e a indagar a Deus: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? E às vezes se esquecemos que é Deus que está no controle de forma soberana, até mesmo conduzindo-nos no sofrimento. Aleluia. Meus irmãos, a vida do cristão, ela é repleta de provações e de sofrimento. O que o nosso grande mestre nos ensinou? No mundo tereis aflições. João Calvino, o grande reformador, nas institutas da religião cristã, ele falando sobre o sofrimento, olha o que ele diz: o sofrimento é uma ferramenta de Deus, que ele usa para moldar e refinar o seu povo. E eu concordo com ele, porque quando nós estamos no sofrimento e na provação, é quando oramos mais. É no momento de provação, de sofrimento e perseguição, que jejuamos, lemos mais a Bíblia, não perdemos um culto, ou não? Mas às vezes muitos cristãos não conseguem entender o porquê Deus prova o seu povo. Muitos param para pensar: será que Deus, ele é masoquista? Deus não é masoquista, não. Talvez tem duas possibilidades de entender o porquê que Deus traz as provações. É Ele que traz. A primeira possibilidade, que é essa que Calvino fala:
Às vezes Deus traz provações e sofrimento para a vida do cristão para moldar o caráter dele, para corrigir erros na vida dele, para colocar ele no caminho da verdade de novo. Essa é uma possibilidade. Às vezes Deus traz sofrimento e provação apenas para testar a sua fé. Ou você nunca leu o livro de Jó? Qual era o pecado de Jó? Qual era o pecado de Jó? Olha toda a provação que aquele homem passou. Olha toda a circunstância que aquele homem viveu. E Deus o provou à risca. E ele não se dobrou. Em tudo deu glória ao Senhor. No verso de número 5 ainda. José, ele eleva a soberania de Deus. E ele entende que até mesmo na provação tem um propósito divino. Nada acontece na vida do crente por acaso. Não existe casualidade na vida do cristão. Existe agenda de Deus na vida do crente. A igreja de Deus precisa entender que o deserto na vida do cristão, a provação na vida do cristão, não é um acaso, é uma agenda. Se você ainda não passou pelo deserto e pelo vale, fique tranquilo que vai chegar o seu dia. E não fique triste não, se Deus não poupou nem o filho dele do deserto, quem dirá você? Mas fique em paz, porque você não caminha sozinho no deserto e no vale. Até porque você não conseguiria passar o deserto e o vale sozinho. É Ele que passa com você. Mas é uma agenda de Deus na sua vida. É uma agenda de Deus na sua vida. Irmãos, tome cuidado com essas pregações heréticas e miseráveis dos coaches dos nossos dias, que querem atrelar a bênção de Deus e a convalidação de Deus através da prosperidade financeira e de uma vida plena, tranquila, em paz e suave. Mentira! Mentira! Olha para a vida do apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja, o maior teólogo, o maior missionário que o mundo já viu, homem. Lê as cartas dele. Um homem que por 5 vezes apanhou de açoite de vara dos judeus. Da cidade de Listra ele foi apedrejado e arrastado como morto pela cidade. De Damasco ele saiu na calada da noite pelo muro dentro de um cesto. Enfrentou 4 naufrágios, 3 prisões. Ele olha para todo esse sofrimento e sabe o que ele diz? Tudo isso foi para o progresso do Evangelho. Você tem coragem, depois de passar por um sofrimento, uma perseguição, uma provação, levantar a mão e falar, isso foi para o progresso do Evangelho? Você tem coragem, você tem essa fé? Porque ele disse, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esses coaches, olhando para a vida de Paulo, vão falar que ele era endemoniado, que ele não era crente. Mas ele era um verdadeiro cristão. E ele entendia que a vida de um verdadeiro cristão é repleta de provações, de sofrimento e perseguições. Até porque, igreja de Deus, se você viver uma vida muito tranquila aqui, você vai ficar muito aconchegado, muito confortável. E você vai esquecer que Deus não te chamou para essa terra, mas te chamou para Nova Jerusalém. O sofrimento aqui é momentâneo, é efêmero, é passageiro. O que te aguarda é uma eternidade na presença de Deus. Muitos cristãos não sabem lidar com o sofrimento. E olhando para isso, parece que nós vivemos um período de Juízes. Você já leu o livro de Juízes? O que está no capítulo 1? E cada um fazia o que queria porque não tinha líder sobre Israel. E aí o povo pecava, se afastava de Deus. E aí trazendo a palavra show dos nossos dias, aí quando a água vinha, batia no bumbum, o que eles faziam? Se prostravam, oravam, buscavam ao Senhor. E o nosso Deus, como é Deus de misericórdia, levantava um libertador para libertar esse povo da perseguição. Qualquer semelhança que você vê com esse tempo é mera fruto da sua imaginação. Você conhece cristão que é assim? Só busca e vem à casa de Deus quando está no sofrimento, quando tudo está bem você não vê mais Ele. Você não conhece crente assim, né? Não tem isso nessa cidade. José entende que há um propósito de Deus
porque Ele é soberano em meio às provações. No verso de número 6, José fala para os seus irmãos que tentaram matar, que já tinha passado 2 anos de fome, e haveria mais 5 anos que viriam. E agora José, além de perdoar, ele vai ajudar os seus perseguidores. Ou seja, o perdão também pode envolver ajudar o próximo. Deus pode criar essa situação na sua vida, de você ter que perdoar alguém que te ofendeu, e Deus ainda faz com que você ajude essa pessoa, para a glória do nome dEle. E você fará isso para a glória do nome de Jesus Cristo. Não é para fazer, para jogar na cara não, para longe de nós. É fazer para a glória do nome de Jesus Cristo. Sabe o que é curioso? Eu estou cansado de ouvir cristão falar assim: Senhor, me dá uma possibilidade de viver o Evangelho na prática. Porque nós falamos do Evangelho, gritamos sobre o Evangelho, mas muitas poucas vezes vivemos na prática. E aí Deus prepara a situação, Ele traz a situação para você viver o Evangelho, e você deixa passar. Deixa escorregar pelas suas mãos. E aí nós cometemos o pecado de omissão, que é quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, e aí pecamos. Não desperdice as oportunidades que Deus te dá de viver o Evangelho na prática. Ele teve uma oportunidade de agora ser um servo de Deus. Além de perdoar, Ele vai ajudar aquele que ofendeu a Ele, aquele que perseguiu a Ele. E isso está claro no verso de número 6. Olha para o verso de número 8, ele reafirma: foi Deus, não foi vocês, foi a soberania de Deus que me trouxe para toda essa situação que eu estou vivendo. O perdão, ele é mais fácil quando você reconhece que Deus está no controle. Quando você reconhece que é Deus que está no controle, é muito mais fácil para você lidar e liberar o perdão. Entenda que é Ele que está no controle de todas as coisas. Do verso de número 9 ao verso de número 11. A terceira sessão desse capítulo. José agora vai mandar buscar o velho Jacó. E no verso de número 9. O perdão, além de tudo isso que eu estou trabalhando essa noite, à luz do texto com a igreja. O perdão, ele traz uma reconciliação ativa ao relacionamento que foi quebrado. O perdão traz de volta a comunhão. Aqui nesse contexto da família inteira. E muitas vezes isso acontece nos dias de hoje. Às vezes você tem aí uma picuinha com um conhecido e para de se falar com a família inteira, cada um vai para um lado. E você sente falta de estar com aquelas pessoas. Você sente saudade das conversas, da presença dela. Mas quando tem perdão, acontece a reconciliação. O orgulho cai por terra. A pessoa se rende, se quebra. E a comunhão é restaurada para a glória de Deus. E aí volta a se viver aquilo que está no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vem a parte que muitos irmãos da Assembleia não gostam. É como o óleo precioso que desce sobre a barba e a barba de Arão. Brincadeiras à parte, mas é uma grande verdade. Quando acontece o perdão, vem a reconciliação. E essa reconciliação, ela é ativa. Ela é viva. O relacionamento é restaurado. Oh, meus irmãos, eu sei o quão difícil é lidar uns com os outros, de tal forma que o apóstolo Paulo escreve o seguinte: que vós suportem uns aos outros. Eu sei que eu sou cheio de defeito, sou um miserável pecador. Eu posso ofender você com palavras, eu posso ofender você com atitudes, eu posso ofender você de várias formas, e você também pode me ofender de várias formas, mas o texto é claro: eu tenho que aprender a conviver com você e te suportar, para que possamos viver em comunhão.
A reconciliação agora traz um relacionamento ativo. Verso de número 10. O perdão inclui oferecer cuidado àqueles que te ofendem. Além de perdoar, além de ter a oportunidade de ajudar quem te ofendeu, você pode até ajudar a cuidar da vida dele. Jesus Cristo disse: sabereis que são meus discípulos se amardes uns aos outros. O amor envolve diretamente o liberar o perdão, atirar o ressentimento e a mágoa. Isso traz cura e traz paz para aquele que perdoa e para aquele que recebe o perdão. Verso de número 11. O perdão traz ações concretas para o bem do outro. Eu vou trazer toda a família do meu pai, vou trazer vocês, vou dar uma terra boa para vocês e vou alimentar vocês. É devolver com a moeda do amor, com a moeda do evangelho. Aquele que te ofendeu, aquele que pecou contra você, aquele que transgrediu contra você. Última sessão, verso de número 12 ao verso de número 15. Nós não temos em nós mesmos a capacidade de perdoar. Não temos. A nossa vontade é devolver da mesma moeda. Nós só conseguimos perdoar se o nosso coração permanecer no Senhor, porque assim Ele nos habilita a perdoar. Você só consegue perdoar e pedir perdão, derrubando o seu orgulho, se Cristo continuar fazendo morada na sua vida, habitando em você e governando o seu ser. Aí sim você consegue pedir perdão e liberar o perdão, e parar de sofrer, e parar de se remoer, e arrancar essa angústia de dentro de você. Meus irmãos, o perdão não é uma possibilidade, é uma ordenança. É grave isso. O perdão não é uma possibilidade, é ordenança. Se Deus te perdoa todos os dias das suas ofensas que você ofende Ele, através de Cristo Jesus, por que você não pode perdoar o seu irmão quando ele te ofende e peca contra você? Mateus capítulo de número 6 e verso de número 12. Perdoai uns aos outros as vossas ofensas, assim como Deus perdoa as suas ofensas. Isso foi difícil até para apóstolo. Mateus capítulo 18, verso 21 a 22. Pedrão, você quer se encontrar na Bíblia? Olha para Pedro. Você se encontra em Pedro. Uma hora é muito crente, outra hora já está quase desviado. Uma hora está andando com Jesus, outra hora está pescando. Uma hora está falando que vai morrer com Jesus, daqui a pouco está negando Jesus. Muitas vezes eu me encontro em Pedro. E ele fala: Senhor Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? 7 vezes? Aí Jesus olha para ele: não 7, 70 vezes 7 por dia, se seu irmão te ofender. Você lembra da parábola do credor? Um homem devia uma dívida impagável. O cobrador, o credor, perdoa a dívida dele. E aquele que foi perdoado, abaixo dele tinha um que devia para ele. Ele não perdoa. Quando o credor descobre isso, chama aquele que ele perdoou e fala: prende ele no cárcere inferior. Você quer receber o perdão de Deus, não quer perdoar quem te ofende? O nome disso é hipocrisia e orgulho. Não deixe que o seu coração seja como uma pedra de seixo, que diz Isaías. Porque se o seu coração for como uma pedra dura de seixo, sabe o que vai acontecer? O que disse Jeremias: a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus vai quebrar esse coração duro e vai transformar num coração de carne,
para que você seja habilitado a perdoar quem te ofendeu e a liberar o perdão quando Deus trouxer até você a pessoa que te ofendeu. Porque nos dois polos nós temos dois tipos de pessoas dentro da igreja. Isso é um absurdo, mas eu já ouvi. É um absurdo, mas eu já ouvi. Eu tenho dificuldade de perdoar. Me desculpe, você precisa rever o seu cristianismo. Será que você realmente nasceu de novo? Como assim você tem dificuldade? Se você é nascido de Deus, você é habilitado por Jesus Cristo a liberar o perdão. Você é habilitado por Cristo a liberar o perdão. Mas do outro lado da corda tem aquele que fala: eu tenho dificuldade de liberar o perdão. Se você nasceu de novo, você é habilitado por Cristo não só a liberar o perdão, mas retribuir isso com amor, confrontar isso com bondade, ajudar aquele que te ofendeu. Meus irmãos, nós devemos perdoar as transgressões um dos outros, porque assim o mundo saberá que nós somos o povo do amor e o povo que serve a um Cristo que nos perdoou e nos ensina a perdoar aquele que nos ofendem. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelo seu casamento, pela sua família, eu quero orar pela igreja. Eu quero orar para que Deus nos dê um coração habilitado a perdoar e liberar o perdão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Todos somos salvos, amém? Todos somos salvos, amém? Dispensa-se então o apelo. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, graças te damos pela tua palavra que foi pregada na noite de hoje.